Queridos, volte comigo nesta manhã para a primeira carta do apóstolo João, no Novo Testamento, 1 João, capítulo 2, versículo de número 17. Palavras tão bem conhecidas e tão gráficas. 1 João, capítulo 2, e o versículo de número 17. Essas palavras: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ouça novamente esses primeiros termos: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bem, queridos, isso é a respeito do final dos tempos. Nós iremos dar continuidade a um tema iniciado domingo passado. Devo confessar que após o estudo de domingo passado, eu sofri bastante pressão dos irmãos para seguir em frente nesses estudos. Na 1, 2, lá em 5 irmãos vieram pedir a continuidade. E nós já temos, na verdade, lidado com este tema várias vezes. Alguns meses atrás nós consideramos, você pode ver no nosso site, material, sobre a ressurreição de nossos corpos no último dia. Como serão esses corpos glorificados? Como de Cristo Jesus, não em termos de divindade, mas de perfeição e ressurreição. E assim eu encaminho os irmãos que não estiveram aqui conosco para aquela mensagem. Domingo passado nós lidamos com a glória final de Cristo Jesus e o seu povo, quando de sua vinda no último dia, quando ele se manifestar em sua chegada e presença, e aquilo que está envolvido naquele retorno do Senhor Jesus Cristo. E o nosso objetivo nesta manhã, para mais um estudo, talvez 2 estudos, é considerar realmente algo mais sobre este tema tão grandioso, um tema predileto da maioria dos crentes, um tema realmente que aquece o nosso coração, traz perspectiva quanto à vida, os tempos em que vivemos, e observar aqui nesse capítulo 2 de 1 João, algo a respeito do final dos tempos e dos sinais que antecedem a vinda do Senhor e a consumação dos séculos, quando este mundo será desmantelado pelo Senhor e reconstruído e emancipado e expandido, talvez, e de uma maneira misteriosa e gloriosa, céu e terra tornar-se uma coisa só, e o trono do Senhor estará no mundo, na terra nova reconstruída, e o seu povo andará com ele para sempre. Bem, um tema de grande importância e significância de fato, especialmente conforme nós nos encaminhamos para o final de mais um ano que, em minha opinião, passou tão velozmente. E realmente, quando nós chegamos a estes finais de anos, nós temos uma perspectiva renovada, não é sobre aquele grande final, sobre o cessar da obra humana neste mundo e da correria desenfreada por ganho e prazer, e da loucura humana que despreza a Deus em seu coração, mas também das promessas tão grandes e tão acalentadoras de Cristo Jesus para o seu povo, que ele voltará mais uma vez para completar, coroar, assim por dizer, toda a sua obra de redenção do seu povo e redimir o seu povo, isto é, por novos corpos e também este mundo, e restaurar o paraíso perdido, assim por dizer. Bem, deixe-me passar imediatamente para esses versículos tão gráficos, versículo de número 15, aqui neste capítulo de número 2, ouça essas palavras: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bem, deixe-me definir o que nós entendemos aqui por mundo. Por mundo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, João, ele tem uma referência não apenas ao mundo físico, mineral, das árvores, dos rios, etc., mas o mundo cultural, social, das pessoas. E quando ele diz não ameis este mundo, ele não quer dizer não ame as árvores, e o rio, e o mar, e as montanhas, criação de Deus, coisas tremendas e maravilhosas, mas não ameis aquilo que neste mundo é intrinsecamente mundano. O resultado, produto, a criação de mentes e corações rebeldes contra Deus. E ele nos diz isso e mostra que é realmente isso que ele está dizendo nos versículos seguintes. Veja, 16. Porque tudo o que há no mundo, nós poderíamos acrescentar aqui estas coisas, ou nestas coisas há a concupiscência da carne. Veja novamente. Porque tudo o que há no mundo, nestas coisas há
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo aquilo que está no mundo, criado por corações rebeldes contra Deus, há um carimbo que é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Nós não lidaremos em detalhe com esses versículos, mas está marcado por algo contrário a Deus, por algo que se opõe a Deus, a moda, os costumes, as culturas. Sim, há coisas maravilhosas neste mundo produzido pela mente humana, como a ciência, como a tecnologia, ou certas expressões da mente racional e da capacidade que Deus deu ao ser humano e não aos animais, como a arte, ou certas expressões, pelo menos da arte e a música e tantas outras coisas. Mas tudo aquilo que é produto de um coração pecaminoso e rebelde, há nessas coisas uma tarjeta, um símbolo, um código, assim por dizer, de barras, algo que diz a classificação por trás dessa expressão humana que é concupiscência. O resultado de mentes que se afastam de Deus, o resultado de corações, imaginações e sentimentos distantes de Deus. Não ameis aquilo que é mundano. O mundo passa, então ele passa a nos dizer no versículo 17, não ame coisas que um dia se tornarão cinza. Não coloque o teu coração em coisas que um dia serão roubadas de você naquele último dia, quando o Senhor voltar. E se o teu coração estiver nessas coisas e as tuas esperanças, então você se verá como que lesado, sem esperança, enganado. Essa é uma palavra dirigida ao mundo em geral, mas como crentes em Jesus Cristo, muitas vezes nós encontramos em grande perigo de nos comportar como mundanos e de colocar a nossa esperança e de tentar extrair o nosso prazer e satisfação e contentamento e prazer e paz das coisas deste mundo natural e social e cultural. Daí a grande advertência do apóstolo: não coloque o teu coração e as tuas afeições, não ameis o mundo, porque tudo o que há no mundo está marcado por estas coisas. E então esse versículo grandioso que nos interessa nessa manhã: e o mundo passa. O mundo passa. Que palavras tremendas. No original grego, está no presente contínuo. O mundo está passando. O mundo está indo embora, está saindo de vista. É como você sentado num ponto de ônibus, ali passa o ônibus, não é o teu, ele passa diante de você, lá vinha ele, está aqui, já está indo, já virou a esquina, já sumiu, já passou. Essa ideia, esse mundo em que nós estamos vivendo agora, a cultura humana, a ciência humana, tudo aquilo que é produzido pela mente, pelas mãos do ser humano, neste mundo presente, está saindo de vista, está passando, está indo embora. E é muito fácil pensar sobre isso. E esse é um mundo condenado. E ali você está numa corte de justiça, como uma testemunha talvez, um julgamento aconteceu e o indivíduo foi condenado. E ele recebe a sentença do juiz, que bate o martelo, e o juiz convoca os policiais, os promotores de justiça, e aquele criminoso é levado algemado, e você o vê saindo condenado pela porta e se dirigindo pelo corredor, e de repente ele entra por uma porta e se foi. Essa expressão gráfica, a força dessas palavras: o mundo passa. Ou como um navio, você está sentado na beira da praia, e lá vai o navio descendo, saindo da margem, de repente sumindo, e de repente desaparece de vista. Essa é a ideia: o mundo passa. O mundo está sumindo de vista. O mundo passa. Porque esse mundo não é permanente, ele logo passará e ele deve passar. Há uma força nessa expressão, não é? É como se o apóstolo estivesse dizendo: você percebe? Será que você percebe o mundo diante dos teus olhos? E todo o modismo do mundo, e todas as construções, e toda a ideia humana, aquilo pelas coisas pelas quais o ser humano se gaba, este mundo presente, tudo o que nele há, diante dos teus olhos, está passando, saindo de cena. O seu ato final está chegando. Este é um mundo que está passando em movimento, não é um mundo estacionário, inerte. E essa é a força dramática desse termo. O mundo, diz o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, passa devagar, gradualmente, continuamente, e então de repente chegará o fim. Bem, isso é algo determinado, isto é algo certo na palavra de Deus, isso é algo que não irá voltar atrás, isto é algo que não podes retroceder. É um mundo que em seu estado presente, depois da queda do ser humano no pecado,
é um mundo que não pode ser permanente. Ele deve realmente chegar a seu final e chegar à sua conclusão e ser destruído, não aniquilado, mas desmantelado, destruído e assim refeito e transformado. E queridos, nós podemos, como crentes em Jesus Cristo, sendo educados pela palavra de Deus a respeito desses sinais e do final, nós podemos sim ver estas coisas e ver estes sinais. E sinais, lembre sempre disso, são coisas que nos são dadas por Deus para chamar a nossa atenção e devem ser apercebidos e observados, porque sinais indicam algo. É exatamente isso que Deus está fazendo. E quando nós lemos e somos educados pela palavra de Deus a respeito desses sinais, nós podemos realmente observar que este mundo diante de nós está chegando à sua conclusão. Nós vemos muitos sinais. Por exemplo, nós vemos no mundo sinais biológicos, físicos, de que essa estrutura desse mundo presente não pode permanecer, não durará para sempre. Nós não vivemos em um mundo intacto, perfeito, imóvel, que não se decompõe. Nós estamos dentro de um globo, de um planeta que está desmoronando, esfacelando em pedaços. Você vê sinais biológicos de um mundo que já está passando, que já está indo, que já está se decompondo e logo precisa ser enrolado como uma roupa velha, esfarrapada, que não serve para mais nada e lançada fora, e uma nova colocada no lugar. Você vê sinais biológicos. Você, por exemplo, ouve e lê de vez em quando, o tempo todo isso está nas revistas e no jornal, de cientistas, de geógrafos, sobre o aumento tremendo das populações mundiais, não é? Isso tem um grande significado, porque se as populações mundiais aumentam em escala muito elevada e acelerada, bem logo não haverá espaço para a produção de alimentos, e logo haverá lutas ferrenhas pela superfície da terra, pelos recursos naturais, pelo óleo, pelo alimento, pela água potável. Continuamente essas coisas estão acontecendo. Semanas atrás, o governo chinês, que por décadas tinha passado uma política, podemos dizer, maligna realmente, de um filho por família apenas, um país tão populoso quanto aquele realmente, mas com o objetivo de reduzir uma bomba relógio de uma população tão imensa que não caberia no território, não haveria alimento, passou agora que cada família realmente pode ter 2 filhos. Mas o meu ponto não é moral quanto a isso, é apenas dizer que há sinais biológicos de que este mundo não permanecerá para sempre. Você ouve sobre questões climáticas, não é? Camada de ozônio, aquecimento global, continuamente certas pessoas pressionando sobre essa tecla. A camada de ozônio sendo destruída sem retorno, o derretimento em larga escala daquelas imensas placas de gelo oceânico nos polos, norte e sul, e isso a expansão dos mares, e grandes catástrofes, cidades agora submergindo. Você vê sobre essas coisas e lê sobre essas coisas e você sente e percebe que há sinais biológicos de que este mundo está realmente saindo de cena. Bem, eu tenho certeza que todos já aprenderam sobre isso mesmo na escola. A segunda lei da termodinâmica, não é? Aquele princípio da entropia, todos já ouviram falar sobre isso. É o princípio, nos dizem os cientistas, que há uma lei, assim por dizer, em todo o universo físico no mundo, que é um princípio, chamado princípio da entropia. Espero que eu não esteja falando sobre coisa difícil aqui, você já aprendeu sobre isso. Que diz que tudo no universo está como que se esfacelando, se desmoronando. Bem, tudo é formado por átomos, assim por dizer, partículas menores, não é? Essas coisas que se ligam, se conectam. E elas se reúnem e formam madeira, e tijolo, e dente, e cabelo. Mas parece, nos dizem, que há uma força onde essas micropartículas estão como que se desassociando. Em outras palavras, tudo está esfriando e as coisas estão se quebrando. Esse é o princípio da entropia. Pense sobre um exército. Ali está o exército, um quartel de soldados reunidos em fileiras, um conectado com o outro, assim são os átomos, não é? Formando moléculas, então formando estruturas. Ali está aquele batalhão de soldados. De repente o comandante diz dispersar e lá vão os soldados para todos os lados. Assim é o universo, ele está esfriando, ele está morrendo. Você olha em volta, catástrofes, destruição. Então não é de se surpreender que esse mundo esteja realmente passando de vista. Você vê tantas indicações que o mundo diante de nós, após a queda do ser humano no pecado, não poderia permanecer para sempre e que ele está morrendo, acabando,
não pode ser definitivamente preservado. Bem assim, se o mundo, queridos, não estivesse nos planos de Deus, o que seria realmente dele de qualquer forma, não é? O mundo que logo chegará ao final. E nós vemos evidências dessas coisas mesmo em nossa geração. Nunca houve uma geração tão turbulenta na natureza quanto a nossa. E socialmente também. Você vê sinais biológicos e você também vê certos sinais civis. Vou fazer uma pequena pausa. Eu acho realmente necessário que o irmão Carlos abra as janelas, porque os olhos parecem pesar de todos aqui com a falta de ar aqui dentro. Bem, queridos, de volta aqui ao nosso tema agora. Ouça essas palavras do versículo 17. O mundo passa. Que força de expressão, não é? Veja o chamado do apóstolo. Olhe em volta. O mundo diante de nossos olhos, queridos, está indo embora. Mas você e eu estamos em pé dentro deste mundo. O mundo que está passando, o mundo que está saindo de cena. E nós vemos sinais políticos também da passagem deste mundo. Sinais que nos dizem a todo tempo que o mundo já está passando. Você ouve, por exemplo, sobre as grandes divisões sociais e políticas no mundo. Nós já passamos um pouco daquele período dos anos 80 e 90, das grandes guerras frias, não é? Bloco comunista, bloco capitalista, toda aquela tensão armamentista, bombas nucleares em toda parte. Mas ainda estamos respirando isso aí no ar mais ou menos. Ameaças de guerras nucleares, nações se armando de maneira sutil, escondida, continuamente, divisões religiosas e políticas mais fortes, a quantidade imensa de armas atômicas contadas pela ONU, mais de 20 mil bombas atômicas no mundo. Você precisaria de poucas para rachar um planeta Terra no meio. E coisas como essa na mão de pessoas hedonistas, egocêntricas, inércias, longe de Deus. Se o Senhor não tivesse um ponto final para este mundo, oh, queridos, de qualquer forma, ele não se manteria. Um mundo que já passa. E nós vemos sinais morais também, sinais biológicos, sinais políticos e também sinais morais que este mundo passa. E a palavra de Deus tem predito isso. Você ouve sobre grandes transformações sociais, transformações morais, isto é, como hoje em dia em toda a sociedade o errado é considerado certo e o certo é considerado errado. Você vê uma sociedade permissiva estabelecida em todos os países ocidentais a partir dos anos 60, não é? Tudo é aceito, padrões morais relativizados, liberdade sexual, todo tipo de violência contra o ser humano que ainda não nasceu no ventre das suas mães, o grande lobby, a potência da força do lobby homossexual, a imposição destas coisas, a diluição do conceito de família bíblico, a imposição de um conceito humanista, a destruição desses blocos que constrói esse prédio social da humanidade, que é a família, o casamento, o respeito ao próximo, um senso de consideração, de afeição natural. Parece que esse tecido social está apodrecendo e as fibras se tornam mais e mais finas. Grosseria e vulgaridade jamais imaginava aceito e promovido nas músicas e nas novelas e nos filmes e nos programas que se dizem científicos, mas nada de uma capa, muitas vezes, para promover violência e todo tipo de coisa aberrante. Desprezo por padrões cultivados e amados pelas sociedades, a força imensa do ateísmo agora legislando em toda parte, o aumento das falsas religiões e dos falsos líderes, e como o cristianismo verdadeiro e bíblico se torna algo desprezível aos olhos dos chamados cristãos nominais em toda parte, a frieza espiritual de muitos que se dizem crentes, sem compromisso quase nenhum com a igreja local de Cristo, com a obra por almas, o hedonismo cristão, homens e mulheres salvos, vivendo para os seus bens, para o seu prazer, para si mesmo e um mundo que logo passará. Observe isso, queridos. Pense sobre isso, o mundo já passa, e esses sinais como que gritando diante de nossas faces. O mundo passa, diz João, e a sua concupiscência também. Mas observe isso, porque nós não devemos ter uma ideia errada aqui. Não será nenhuma catástrofe natural ou humana que trará o fim a este mundo. Não será nenhuma ação humana que irá mudar os planos de Deus. O mundo não irá acabar por inundação, ou por guerra atômica,
Nada que o ser humano fizer irá alterar o plano, o propósito. O dia estabelecido por Deus será o próprio Senhor Jesus Cristo, em sua vinda e presença neste mundo, que dará o fim a este mundo, e não o ser humano. Assim não se apavore ao ver certas calamidades ou ouvir pessoas que não temem a Deus com um medo profundo em suas almas, porque será o próprio Senhor Jesus Cristo que trará o fim a este mundo. Será Ele terminará este mundo em sua vida, não o homem, não o clima, não as guerras, mas o Senhor da glória. E como essas coisas nos devem fazer parar e nos tornar pessoas sérias. O mundo já passa e os sinais estão aí. Bem, queridos, nós temos sinais redentivos, deixe-me adicionar, sinais redentivos de que o mundo já passa, sinais preditos pela palavra de Deus. E são sinais como um grande, um imenso afastamento ou apostasia do verdadeiro evangelho. E nós lemos na palavra de Deus que o apostatar ou afastar-se da verdade acontece dentro da igreja. Apostasia é algo que acontece na igreja. Não é que nos últimos dias você não encontrará placas de igrejas ou prédios de igrejas em toda parte, não. Você encontrará muitíssimos e muitas placas de igreja, porém poucos sinais da igreja. Essa é a apostasia. Um afastamento do puro evangelho, um afastamento dos caminhos antigos amados e vividos pelo povo de Deus por séculos. O mundo se afastando, melhor, a igreja visível, se afastando do verdadeiro evangelho, liberalismo teológico, abandono da palavra de Deus como a autoridade, a Bíblia é reduzida e colocada em pé de igualdade lá embaixo com visões, sonhos, imaginação, doutrinas humanas, a busca por outras fontes de revelação que não esse livro e esse texto divino, o mundanismo na igreja, que sempre foi, a igreja, queridos, que sempre foi uma instituição santa e separada, me refiro a igrejas bíblicas do mundo, tornando-se indistinguível do mundo em volta, e aquela linha divisória entre o sagrado e o profano quase apagada em muitas igrejas, e a linguagem mundana da música e da sensualidade e do ego trazida para dentro para a adoração de Deus por sorrisos de líderes e de coreógrafos, o que quer que seja, e pessoas carnais adorando não ao Deus verdadeiro, mas ao Deus eu. Será que não é isso que nós vemos em toda parte, a todo tempo? O mundanismo na igreja, mas também o evangelho, este é um outro sinal redentivo, seria pregado a todas as nações do mundo. E nunca houve um século quanto o passado que o evangelho, a palavra, não tenha sido traduzida a línguas, a grupos étnicos e levado a todo canto a força missionária da igreja verdadeira de Cristo Jesus. Tudo isso predito na palavra de Deus, e nós vemos estas coisas diante de nossos olhos, em nossas ruas, nas esquinas, a força, alastrante, a força espantosa dessas coisas, do mundanismo na igreja, e nós temos a certeza que o mundo e suas concupiscências estão passando e chegando ao fim. Ouça essas palavras: e o mundo passa, e a sua concupiscência, seu sistema moral alternativo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cristo está às portas, nós sabemos disso com segurança, nós sentimos isso, nós vemos isso, nós observamos isso, certamente estamos no final. Mas pastor, isso é que o povo de Deus tem dito há séculos, que nós estamos no final. Claro que sim, querido, porque o final foi inaugurado com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas nós estamos nas últimas páginas do final. Tenho absoluta certeza disso. E o nosso Salvador está voltando. E que surpresa será o mundo. E que surpresa será a certas pessoas que se chamam crentes em Jesus Cristo quando Ele vier e os encontrar dormindo em seus uniformes e se indulgindo neste mundo, e almas não sendo alcançadas e vidas não sendo santificadas. Oh, quão triste será, mas quão maravilhoso para o povo de Deus que antecipa e espera a sua volta. Veja essas palavras, filhinhos, versículo 18. É já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo. Filhinhos, é já
a última hora. Esse termo aparece 2 vezes nesse versículo, lá no final dele também, por onde conhecemos que é já a última hora. É bem enfático, não é? Você percebe a ênfase do apóstolo, a última hora, é como se ele apontasse para o relógio. Ele não tinha relógio desse jeito naquela época, mas ele dissesse: você está vendo esse número? O ponteiro está chegando, é quase meia-noite, é a última hora, é o último momento, filhinhos, é a última hora. Qual é a intenção do apóstolo João ao dizer essas coisas? Bem, ele quer estabelecer uma marca, obviamente. Ele poderia ter dito: é os últimos tempos, mas ele reduz isso a uma medida do tempo bem menor, hora. Filhinhos, é a última hora. Há um limite definitivo, claro, a respeito do fim dos tempos. Porque o ensino da palavra de Deus sobre o final dos tempos não é algo vago, abstrato, estranho, não, é bem claro. Quando o momento chegar, quando o Senhor da glória se levantar de seu trono, onde Ele reina agora, através da igreja e seu povo, e voltar e entrar mais uma vez no tempo e no espaço, nessa moldura humana do tempo e do espaço, então naquele momento é o fim. Na batida do relógio, assim por dizer, filhinhos, é a última hora, um momento, não é? Se você está entediado e você está esperando o dia acabar, no momento em que um ponteiro chega aquele 12, então já se foi o dia e um novo dia começa a se mover. O dia pode parecer longo, o tempo pode parecer sem fim, mas quando a noite chega e o ponteiro do relógio, o dia se acabou. Você percebe a gravidade, ou melhor, quão gráfico é a expressão aqui. Esse é o uso do termo por João. Bem, ele não está ensinando que aqueles crentes de sua época literalmente esperavam pelo retorno de Jesus Cristo naquele primeiro século. Não é isso que ele está dizendo. Algumas pessoas tentam inferir isso. Nós sabemos que haviam pessoas que não estavam trabalhando, desonerdamente vivendo, desorganizadamente vivendo, como se Cristo fosse voltar no dia seguinte, e para isso não precisavam trabalhar, cuidar de seus deveres, mas eles foram repreendidos pelo apóstolo, dizendo: aquele que não trabalhe, que não coma e não seja um peso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eles sabiam muito bem que tempo passaria antes que o Senhor Jesus Cristo retornasse. O que ele está dizendo aqui que é a última hora, é que é o último período, o último momento da história humana, é a era do Evangelho, e este último período, que é iniciado com a ressurreição do Salvador e é concluído com a sua volta, é o período final, que acabará de repente quando Cristo voltar. O período do Evangelho, o período da igreja. E aqui está a repentinidade e a certeza desses eventos. Você vê os sinais, você vê o mundo passando de tantas formas diante dos teus olhos, e quando chega a hora, essa hora vem de repente, como um ladrão. No final, há tantas expressões na Bíblia marcando essa repentinidade e esse momento. Ali está os sinais chegando, as nuvens se escurecendo, de repente a chuva cai, e ela cai mesmo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Bem, nós temos aqui a introdução do anticristo na figura. Aqueles crentes já tinham ouvido falar do anticristo. Como ouvistes? Anticristo não é algo apenas para o final dos tempos. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora, no tempo de João, naquela igreja, muitos se têm feito anticristos. O anticristo está no singular aqui. Esse é o foco último, mais um dos sinais do final dos tempos. Será num breve período que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. E porque está no singular aqui, tem uma referência a um grande anticristo. João vai falar sobre o espírito do anticristo que já opera no mundo, que é o espírito do engano, da mentira, que se opõe a tudo aquilo que é Cristo, tudo aquilo que é verdade. E muitos têm sido conduzidos, assim por dizer, por esse espírito. Nero, tantas pessoas ao longo dos séculos, e tantos papas, e tantas instituições. Mas ele diz, virá um anticristo ainda. Um como que representando, unindo essas forças, de uma maneira muito maior do que até agora. Um grande anticristo. Agora, nós não sabemos, eu vou mencionar um pouco mais sobre isso em alguns minutos,
o que ou quem será esse anticristo, porque a Bíblia não nos informa de uma maneira dogmática. Pode ser ele um homem, uma pessoa, ou pode muito bem ser, assim nós cremos e tem crido muitos reformadores, uma grande influência ou um grande princípio, uma grande força nesse mundo, materializado por meio dessas forças reais que se opõem contra tudo aquilo que é Cristo. Políticas, lobbies, filosofias, companhias que materializam algo anticristo, antimoral, anti-verdade, anti-santificação, anti-família, anti-igreja, tudo aquilo que se reúne conscientemente, racionalmente para desenvolver políticas, legislações, produtos, modismo que tem o objetivo de atacar tudo aquilo que é verdadeiro e que representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muitos puritanos e muitos na igreja do Senhor Jesus têm crido que é possível que seja uma força ou um princípio de influência mais do que uma pessoa realmente. Mas nós lemos sobre o espírito do anticristo que estaria presente ao longo deste último período da igreja. E ele fala sobre muitos anticristos menores, do tipo do anticristo que virá, mas não tão poderosos quanto aquele que virá. E esse é o significado do versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Já ouvistes que vem o anticristo, mas também agora muitos se têm feito anticristos menores. Está no plural. Por onde conhecemos que é já a última hora. É algo que acontecerá no final, como um sinal de que o final está quase aí, quase presente. Bem, o que é um anticristo? Veja o versículo 22. Quem é o mentiroso? Esse é um sinônimo para o anticristo. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e que nega o Filho. Se nós estamos corretos aqui, o anticristo, em outras palavras, nos parece ser um ateu, um grande ateu. Observe novamente. Mentiroso, nega a verdade sobre Deus, engana as pessoas, nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo este mesmo que nega o Pai e o Filho. É um grande ateu, ele nega Deus. Certamente nega que existe um Cristo, um Deus que se encarnou e veio a este mundo como um Salvador. Alguém antagonista contra Deus e a sua igreja, a sua palavra, a Bíblia em particular. E ele se encaixa aqui nesse capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. O espírito do anticristo está no mundo, não o anticristo ainda, no período de João. Mas no capítulo 2, versículo 18, nós vemos que as pessoas desse tremendo espírito do anticristo, eles entraram na igreja. Versículo 18, ouvistes que vem o anticristo, muitos se têm feito anticristos contra a igreja, e nós sabemos que é a última hora. Saíram de nós, diz o versículo 19, mas não eram de nós ou dos nossos, porque se fossem de nós, verdadeiros crentes convertidos, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. É uma pessoa ou um movimento que realmente conhece em parte a palavra de Deus e o que a palavra de Deus ensina, de modo a poder atacar aquilo que ela ensina. Não é uma pessoa convertida, mas é alguém que conhece em parte as doutrinas ou as verdades manifestas e apresentadas, para poder tomá-las como alvo e atacá-las diretamente. Não será alguém ignorante a respeito da igreja ou da Bíblia ou dessas coisas verdadeiras. Anticristo. E isso aconteceu no primeiro século, entre aquele povo de Deus. Não é remarcável pensar sobre isso? No primeiro século, quando os apóstolos estavam aí, João ainda estava vivo, que isso tenha acontecido naquela geração. Isso aconteceu naquele período. Se isso aconteceu, e realmente aconteceu bem, pode muito bem acontecer em nosso período, e já está acontecendo, porque há muitos e muitos hoje que operam por esse espírito anticristo, ou esta inclinação de um anticristo. Pessoas que têm sido dos nossos, assim por dizer, que um dia em parte vestiam a bandeira, a camisa do cristianismo bíblico, ou levantavam, empunhavam a bandeira da verdade apenas em suas mãos, mas não em seus corações.
e que abandonaram a fé em suas mentes e corações, se tornaram pessoas grandemente antagonistas contra a verdade e contra a igreja. Eles não saíram por completo da igreja, muitos deles não, continuam ali, mas já abandonaram a verdade em seus corações. Recentemente não, uns 2 anos atrás, recebi um e-mail de um colega pastor com um pequeno vídeo de um pastor muito famoso aqui na cidade de São Paulo, batista, bem conhecido, e só posso mencionar as iniciais do nome, René Ikevitz, pregador de uma igreja muito grande, que diz e tem ensinado algo que tem sido combatido com toda a alma pelo povo de Deus por século, mas que agora é promovido por ele e tantos outros. A ideia do universalismo, afirmando que no final das contas todos serão salvos, negando assim a morte expiatória e substitutiva do Senhor Jesus Cristo pelos seus eleitos somente, negando a doutrina de Deus, de sua santidade, que demanda a punição do pecador, negando a doutrina do pecado e a queda do ser humano no pecado, que precisa de um Salvador. Nada de novo, não é? Na face da terra, mas agora ensinado abertamente em toda parte, em todo lado. E há muitos ateus na igreja, e quão sutil eles são. Eles vêm com um sorriso maravilhoso e com brincadeiras que cativam homens e mulheres nécias, que ouvem e ouvem e ouvem e nunca aprendem, porque são conduzidos por sua sensualidade e porque têm coceiras nos ouvidos desejando ouvir coisas interessantes e filosóficas e chocantes e intrigantes. E milhões são enganados. Não, isso que diz a palavra, que muitos seriam enganados, mas enganados por quem? Por um bicho verde com chifre e um arpão? Ninguém é enganado por isso, porque todo mundo foge. Não, por alguém com um sorriso bonito, jovial, com uma historinha um pouco diferente da Bíblia, que parece verdade, que soa tão amável, mas que nega o Salvador. E a fé, e a salvação pela fé somente em Cristo Jesus, somente. Você percebe que o erro é assim. É por isso que muitos são enganados e muitos dão ibope, audiência para essas coisas na internet e são levadas para longe do Senhor. E assim não percebem que se afastam em seus corações e em suas mentes da verdade. Há muitos ateus na igreja que negam a fé e a doutrina da fé, a expiação, um só Salvador, a pureza da igreja e tantas outras coisas. Queridos, volte comigo por um minuto para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Esse é um capítulo equivalente a 1 João, capítulo 2, porque lida também com o anticristo. O termo anticristo não é mencionado aqui em 2 Tessalonicenses 2, 3, como um termo. Ele ocorre somente 4 vezes, estão aqui todos eles nas cartas de João, mas aqui em 2 Tessalonicenses nós temos o equivalente do anticristo. Capítulo 2, versículo de número 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O retorno de Cristo não acontecerá antes que essa apostasia venha. E então se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado, o filho da perdição. Isso é claramente o anticristo sendo anunciado aqui novamente. Filho da perdição, porque certamente será julgado e punido e lançado para longe da presença do Senhor. Mas quem é esse? No versículo 4 nos diz: o qual se opõe, se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Você percebe, parece ser um grande ateu, não é? Ou se adora religião, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É exatamente isso que o ateísmo e o humanismo, como força e princípio, faz, não é? Eles se colocam no lugar de Deus. Se em tua mente, de repente veio uma imagem, uma ilustração de um homem indo para Jerusalém, reconstruindo um templo, sentando no trono, sabe que isso é imaginação fictícia criada por certas pessoas chamadas dispensacionalistas. Em nosso período no retiro, nós vamos lidar com muita calma e detalhe sobre estas coisas. Mas esse é um princípio, provavelmente, talvez, um grande homem. E ele se faz como Deus e quer se assentar como Deus para julgar e governar.
Mas é exatamente isso que o humanismo e o ateísmo na sociedade pregam e fazem. A sociedade, o ser humano nos dizem, o ser humano é Deus, o centro de todas as coisas, a razão de todas as coisas. Não é isso o humanismo? O homem como medida de todas as coisas e a sociedade como manifestação conjunta disso. E a sociedade, o ser humano, quer agir como Deus e se sentar no trono de Deus. E quer dirigir a vida das pessoas, perdoar seus pecados e fazer tantas coisas que cabe a Deus. Você me fala, pastor, crente, sobre um Deus que perdoa pecados? Não há Deus real e pessoal que perdoe pecados. Nós perdoamos pecados. Como a sociedade perdoa pecados, queridos? Da seguinte maneira, ela te diz, bem, você não possui nenhum pecado. Isso foi algo que foi te incutido na tua mente na infância. Não é pecado, imoralidade, a transgressão, a rebelião, o ódio, a cobiça, a mentira. Nós te perdoamos por isso. Seja livre, continue vivendo, siga em frente. A sociedade perdoa os pecados. Você percebe como ela se coloca no lugar de Deus e diz, não há nada do tipo, não há padrões absolutos, não há moralidade, cada um constrói a sua moralidade. Isso é relativo, o que é verdade para você, talvez não seja para mim, aquele tipo de coisa. Você não precisa ter nenhum peso na sua consciência a respeito da fornicação. Você não precisa ter preocupação sobre suas traições e cobiça e homossexualismo. Você não precisa ter peso na consciência sobre essas coisas. Nós te perdoamos. Essas coisas não são pecados. Se livre dessas coisas. A ciência te liberta. Tenha uma mente aberta. Seja assim. E assim que ela faz e toma para si os direitos ou prerrogativas de Deus, supostamente perdoando pecados. Não é isso que nós vemos na televisão e em toda parte, no teatro, na música mundana, uma sociedade permissiva que permite o erro e que promove o erro e que molda as pessoas sobre o erro. Nós vemos cada vez mais uma avalanche de legislação em toda parte, e o Brasil, que é uma grande esponja que apenas absorve o que vem de fora, em poucos anos tem absorvido legislações horrendas e absurdas de outros países, e a família é destruída, e tudo aquilo que na palavra de Deus é chamado de coisas torpes é agora promovido. Há um movimento agora, esta semana passada para cá, muito sutil no Senado, o objetivo de passar uma lei, que é uma lei da intolerância, contra a intolerância. Veja, o lobby homossexual tem puxado já há muitos anos a ideia e o desejo de cercear e tapar a boca de qualquer pessoa que diz eu não concordo com esse estilo de vida. Eles não querem simplesmente parar a violência, que é correto, contra o outro ser humano, mas cessar qualquer palavra, gesto no olhar contra o homossexualismo. E eles nunca conseguiram isso. Então criou-se um pacote muito sutil e inteligente, que está sendo discutido agora. Fora do Brasil, o argumento é o seguinte: você equipara o homossexualismo ao gênero feminino e à cor em que você nasce. Se você é branco ou se você é negro. Esse é o argumento lobby. Então, de maneira a introduzir legislações contrárias à igreja em favor do homossexualismo, astutamente, são pessoas muito inteligentes nisso, eles pegam o conceito de homossexual e tentam unir as grandes causas femininas, por direito, trabalho, salário, coisas maravilhosas, contra a opressão e a violência, contra a escravidão humana africana, maravilhoso, uma grande luta, sempre encabeçada por cristãos, William Wilberforce e tantos outros, e eles trazem o elemento homossexual e se juntam. Veja, você é contra negro, mulher e homossexual. Mas enquanto que nascer um homem e uma mulher é uma questão biológica, você não escolhe nascer um homem ou uma mulher, você nasce um homem ou uma mulher. E nascer branco, negro, amarelo, azul, também é uma questão biológica, você não escolhe, você nasce como é. Homossexualismo é um comportamento, você escolhe, ainda que você seja empurrado nesse caminho. Então você junta um conceito com dois outros que não tem nada a ver, e aí você passa, está sendo discutido agora no Brasil uma lei que diz 16 anos de cadeia se você é racista, se você é contra a religião e se você é contra coisas torpes, escritas em Romanos capítulo 1.
Mas nesse país não há antagonismo ferrenho contra a religião. Todo mundo respeita a religião uns dos outros entre partes, não é? Ninguém pega em arma, saindo por aí explodindo as igrejas. Então por que trazer uma legislação de fora, que é necessário lá naquele país, para cá? A questão racial é muito sutil no Brasil, ela é real, mas ela não é discriminação como há em certos países. Banheiro só para pessoas brancas, para pessoas negras, supermercados. Não existe esse tipo de coisa aqui, ainda embora haja um racismo sutil. Por que trazer então legislações lá do apartheid e lá dos anos 50 nos Estados Unidos para cá? Para que nesse pacote eu insira uma outra legislação e não permita que ninguém diga é torpe um homem com homem, uma mulher com mulher. E você vê essas coisas promovidas pela arte, pela música, pela novela, e agora sutilmente no feriado sendo discutidas e vai ser imposto sobre o país sem nenhuma consulta nacional, como isso é feito de tantas e tantas maneiras. Quem é esse anticristo, senão essa grande força contra Cristo e contra a sua igreja? Sem dúvida, ele é representado aqui nessas palavras tão gráficas. Observe novamente, versículo 5, ainda em 2 Tessalonicenses. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Isso foi claramente ensinado à igreja. Esses desejariam tomar o lugar de Deus, relativizar a moral e assim desprezar a palavra de Deus. E conforme o tempo passaria e essas forças aumentariam, o desejo era liquidar a igreja do Senhor Jesus Cristo visível. Então, versículo 6: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado o anticristo. Há algo que o detém, mas haverá um último e final anticristo. Seja uma pessoa, ou seja um movimento, pode ser ardentemente debatido aqui, mas algo o mantém, algo o detém, nos diz Paulo. E ele será um instrumento, esse anticristo, na mão de Satanás. Ele não será o próprio Satanás. Veja o versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo não é Satanás. É um versículo extraordinário esse versículo. Porque Satanás, certamente, sem dúvida, ele fortemente desejaria encarnar-se nesse mundo, como fez o Salvador, e ser adorado pelos homens. E poder ele mesmo destruir com suas mãos o povo de Deus e a sua igreja. Mas ele não pode fazer isso porque ele não é Deus. E assim ele precisa de um representante, que aqui é chamado de o anticristo. Ele precisa cultivar e enviar muitos representantes, até um grande neste mundo, talvez um princípio, uma grande força. Mas há algo que o previne que apareça. E é sobre isso que esse versículo trata. Versículo 6. Aquilo que o previne é personificado aqui, não é? No versículo 6, veja. E agora vós sabeis o que o detém, o anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Aquilo que retém ou prevém que ele apareça ou se manifeste de uma maneira aberta é personificado aqui também. O anticristo é personificado, embora nós não sabemos, seja um princípio, uma força, uma pessoa, mas aquele que o detém também é personificado como uma pessoa. Assim é difícil dizer se o anticristo é realmente uma pessoa, um homem ou uma mulher, porque aquele que o detém também é personificado. Talvez deveria ser um homem ou uma mulher também para o deter. Então nós não sabemos. A palavra de Deus nos dá um limite de informações sobre essa questão, de maneira muito sábia, na verdade. Nos é dito que somente será retirado no último minuto, para que esse homem do pecado seja revelado. Não nos é dito quem ele será. E no versículo 7 agora, porque já o mistério da injustiça opera. Alguns dizem que aquele que é personificado aqui no versículo, que o retarda, seja o Espírito Santo. Outros que também seja um princípio da lei, da ordem, do respeito. Porque essas coisas não são naturais a um ser humano pecador. Uma dádiva de Deus, que o ser humano não sai mordendo uns aos outros aí tão corrompido que nós somos. É Deus segurando o freio de mão. Será que é isso? Até que o freio de mão seja solto? Que seja muito fácil para esse iníquo conduzir corações rebeldes contra Cristo e a sua igreja. Talvez o princípio da lei, da ordem no mundo. Mas quando finalmente esse princípio, talvez de lei e ordem, desmoronar ou for removido, então o pior pode tomar lugar e irá tomar lugar. Isso é algo plausível, eu penso.
Bem, nós não vemos isso acontecendo, nós vemos isso acontecendo diante de nós. Nós vemos limites e barreiras hoje sendo destruídas e desprezadas que nunca seriam há décadas atrás. E a sociedade mais e mais abraçando e amando coisas tão contrárias ao nosso instinto por Deus, por um Criador e um legislador. Poderia realmente ser esse princípio. Mas quando isso for tirado do caminho, então será manifesto, mas por muito pouco tempo. Porque a palavra de Deus nos diz que no momento em que se tornar claro e visível ao povo de Deus quem é esse grande anticristo, seja um grande princípio de política ou um indivíduo, nesse exato momento, Cristo virá para o destruir, não por uma batalha no Armagedon, lutando e sangrando, mas pelo poder da sua simples presença. Destruir como a luz espanta as trevas. Quão tremendo é pensar sobre isso. Veja esse versículo 27. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Pastor, para com isso, pastor. Diz com clareza quem vai ser o anticristo, por favor. Já fala a tua opinião. O senhor diz que é isso, pode ser aquilo. Bem, queridos, a palavra de Deus chama de um mistério. E se nós desejamos ser bíblicos, nós devemos parar por aqui também. Não é algo que nós podemos conclusivamente explicar ou considerar de um modo dogmático. Somente há um que o retém. Também, um anjo, um princípio, nós temos a inclinação a pensar que seja esse anticristo uma grande força unida por muitos meios, como muitos pregadores têm crido no passado. Versículo 8, então será revelado o ímpio ou iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Muito fácil, não é? Não há aqui nada de batalha no Armagedon, não há luta, não é exército, não há pé de igualdade entre dois exércitos. O Senhor retorna nos ares e pela sua simples presença o destruirá e trará o fim. Nada de combate, o Rei dos Reis e Senhor, vitorioso. Apocalipse fala sobre como que ele guerreando com uma espada na sua boca, essa é a sua palavra. Tão tremendo é pensar sobre isso. Meus queridos, volte-se comigo novamente ao nosso versículo 4 de 1 João, nosso texto base, na verdade, onde nós iniciamos, capítulo 2, versículo 18, na verdade, as palavras: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Veja o versículo 28 agora na sequência. Agora, filhinhos, permanecei nele, nesse tempo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Quando ele se manifestar, ele será manifesto novamente. Esse termo poderia bem ser traduzido quando ele chegar, porque será uma única e última vez. Ele chegará e nós o veremos. Ele se fará visível novamente neste mundo em sua segunda vinda. E quando ele chegar e nós o vermos, nós tenhamos confiança. Essa é a palavra-chave aqui, tenhamos confiança. E nesse versículo nos é indicado que ele voltará uma vez, se manifestará não duas vezes. A Bíblia ensina que o Senhor Jesus Cristo, nós vimos isso domingo passado em detalhes, voltará uma última vez, uma vez final, trazendo a conclusão à história humana, a ressurreição dos mortos, salvos quanto não salvos, para o julgamento, o final dos tempos, a destruição deste mundo. Tão simples, tão claro. Se você tem ouvido histórias por aí sobre Cristo vindo invisível, você não encontra tal coisa na Bíblia. Levando só os salvos, não salvos ficando. O anticristo se manifestando por um período de 3 anos em paz, reinando em Jerusalém, depois guerra por 3 anos e meio, depois Cristo voltando para reinar por 1000 anos nessa terra presente. Saiba que não há nada do tipo na palavra de Deus. É muito simples. Um último final retorno, dando início a esse julgamento, ressurreição de todos, glória eterna, o início da era eterna, a destruição e a reconstrução deste mundo. Esse é o ensino claro da palavra de Deus, crido pelo povo de Deus por séculos, amado pelo povo de Deus,
É tão simples. Uma vez por todas. Então todos esses eventos simultaneamente acontecerão. Não estou dizendo que acontecerão dentro de um período de 1 hora, talvez 1, 2 dias, quem sabe, porque será necessário que as pessoas vejam ele vindo, entendam que é ele que está vindo, saibam que aquilo que a Bíblia ensinou, e haja grande temor para aqueles que não se arrependeram, grande alegria, grande gozo, grande antecipação para aqueles que estão vendo. O seu Senhor retornará, e quando ele realmente chegar, de repente, como um ladrão, a levar o mundo a concluir todas as coisas, o Senhor retorna uma vez por todas, e tudo isso simultaneamente: a ressurreição dos mortos, mais uma vez, julgamento da terra, destruição do mundo presente e reconstrução, reconstituição do mundo, ceia do Cordeiro, as bodas, o povo de Deus com o seu Senhor, o início da era eterna. Você não pode separar essas coisas colocando 1000 anos, ou 1007 anos mais tribulação, e depois mais Armagedon no meio dessas coisas, queridos. João nos diz no versículo 28, nós corremos para o final agora: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos. Isso é tremendo. Tenhamos confiança quando Jesus Cristo voltar. Pastor, por acaso, pastor, os crentes em Jesus Cristo irão passar pelo julgamento e todos os seus pecados serão colocados ali, visíveis diante de todo mundo, e haverá humilhação e vergonha. E aqueles que estão em Cristo, que coisa terrível passarmos por esse julgamento e sermos envergonhados por tudo que fizemos. Será que isso vai acontecer, pastor? Bem, queridos, não de acordo com o apóstolo João, porque de acordo com ele, nesse texto, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e aparecer, nós teremos confiança. Esse termo pode ser traduzido como ousadia. E não seremos confundidos ou envergonhados. Eu pensei que meus pecados foram perdoados, aqui estão eles sendo julgados e mostrados. Não, queridos, para todos aqueles que um dia reconheceram os seus pecados diante do Salvador e se arrependeram e clamaram por vida e perdão, eles foram lançados na profundeza do esquecimento de Deus, podemos assim dizer. Nós estaremos lá naquele dia de julgamento, sim, com todos os seres humanos, mas para ouvirmos aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo: vinde, benditos de meu Pai, para o lado direito. Nós estaremos ali, mas para ouvir essas palavras tão tremendas, ouça essas palavras aqui do apóstolo João no versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Que palavras tão acalentadoras, que palavras tremendas. Nós podemos enfrentar tudo isso, aquele dia final, com gozo, com confiança e um senso de tremenda dívida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Veja comigo esse capítulo 3, esse versículo 2, e nós concluímos agora. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, seremos como Ele, receberemos corpos ressurretos na sua vinda. Se nós já estivermos com o Senhor na glória no céu, e se antes dele voltar nós tivermos morrido fisicamente, subido para a sua presença e reunido com toda a sua igreja do Antigo Testamento e todos aqueles que depois de Cristo Jesus subiram, nós voltaremos com o Senhor Jesus Cristo nos altos e receberemos novos corpos na eternidade. Mas se nós estivermos ainda aqui neste mundo, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o que eu creio ser mais provável, porque Ele voltará tão logo, nós subiremos então e receberemos novos corpos e seremos transformados, diz o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um novo corpo, tão perfeito, tão melhor. Oh, queridos, pense sobre este dia, um novo corpo ressurreto, como Ele é, nós seremos, porque nós o veremos. Nós não seremos como o Senhor Jesus Cristo em termos de divindade, porque Ele é Deus, mas como o seu corpo, sem mancha, sem divisão,
sem conflito entre a carne e a mente. Romanos 5, 6 e 8 já não existirá ali, não é a carne lutando contra a mente e a alma, perfeito, e pela primeira vez o corpo se submeterá à mente e à alma, onde não haverá mais tentação, onde não haverá mais decadência, onde não haverá mais cheiro de morte, nem aspecto de separação, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor física nem mental. Pense sobre essas coisas. Será que isso constrange a tua alma a viver para Cristo Jesus e amá-lo e servi-lo? Considere essas palavras do Senhor Jesus Cristo nesse versículo. Ouça novamente, versículo de número 17, agora do capítulo 4. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, outra vez, tenhamos confiança, porque tal como Ele é, somos nós também neste mundo. Tal como o Senhor Jesus Cristo é. De que maneira? Se você é um homem ou uma mulher que um dia nasceu de novo neste mundo, você é tal como o Senhor Jesus Cristo, porque você não ama mais este mundo. E porque neste mundo você deseja ver a igreja de Cristo sendo construída e edificada pela qual Ele morreu. E porque neste mundo você tem amor por almas e se levanta e abre os teus lábios para falar de Cristo Jesus, tal como Ele é, você é neste mundo. Ó queridos, o final dos tempos, a grande esperança, a antecipação do povo de Deus para o qual nós caminhamos hoje, agora, os sinais do final diante de nossos olhos, biológicos, políticos, morais, redentivos, um tema tão precioso. Deixe-me concluir as mesmas palavras de domingo passado. Para o que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo neste mundo presente, quando essas coisas estão aí diante de nós, quando o nosso Senhor Jesus Cristo está às portas, quando haverá uma grande consumação e coisas gloriosas e tremendas já chegam diante de nós, e o início da era terra, para o que nós estamos vivendo, querido, sirva ao Senhor Jesus Cristo, ame, seja profundamente leal ao Senhor Jesus e à igreja local pela qual Ele morreu, ame almas, pense com cada pessoa que você se encontra, não está apenas aqui um chefe, um colega, um corpo, aqui está uma alma eterna. Será que já nasceu de novo? Aqui está meu filho, minha filha, tem ido para a igreja, meu irmão, mas será que já nasceu de novo? Ame almas, zele e honre pela tua santificação, e mantenha sempre em mente estas palavras: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nem neste mundo, nem na glória eterna. Nunca barganhe a sua santificação com este mundo, seja no modo de vestir, falar, em suas escolhas, em teu conforto, na maneira em que você escolhe e gere a tua vida neste mundo. Nunca barganhe a tua santificação com este mundo, e mantenha diante dos teus olhos, diante dos teus pensamentos, aquele grande dia que já chega, e a era eterna, e tudo mais tomará o seu local devido, um lugar devido, e você saberá que você está andando nos trilhos do Senhor e cumprindo a sua vontade. Mantenha os olhos no Senhor Jesus Cristo.